gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. Nosso objetivo é sempre levar ao povo de Deus mais uma pequena porção do conhecimento da Santa Palavra, da Santa Bíblia, que é a nossa regra de fé, não é? E para darmos início, então, nós vamos ter uma palavra de oração. Oremos todos. Grande Deus e bondoso Pai Celestial, no santo nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós estamos agora juntos mais uma vez, através desta programação de fé, por esse meio virtual, essa congregação grande, espalhada por todas as partes. E nós damos graças ao Senhor por esta oportunidade, pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, pedimos a bênção do Senhor para esta programação, que o Senhor nos dê inspiração, nos dirija, nos ajude e que o povo do Senhor receba mais esta vez a bênção do Senhor e o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. Amém, amém. Graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, a escritura que vamos ler é Romanos capítulo 8. E nós começaremos com o versículo 1, não é? Romanos 8, versículo 1. Então, vocês podem ir procurando aí. E em tempo, então, nós gostaríamos de lembrar que esta programação é oferecida pela igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, o tabernáculo que está em Santa Bárbara, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E também a igreja que está na cidade de Campinas, sob a nossa responsabilidade, está na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130. Os dias e horários dos cultos estão aí na descrição do vídeo, o endereço também, né? Então, você desejando estar conosco em nossas reuniões presenciais, será muito bem-vindo e nós damos boas-vindas a todos. Então, nós vamos aqui agora para a leitura bíblica, conforme anunciamos, capítulo 8 da Carta de São Paulo aos Romanos. Aqui na minha Bíblia tem um texto que diz assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Agora sim começa o versículo 1, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida
em Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne, ou digo, da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém. Nós chegamos até ao versículo 6, não é? E nós lemos essa escritura para fazermos uma base para a nossa meditação e para darmos continuidade à leitura, não é? Ao estudo da mensagem A Semente da Serpente. E nós, em nossa última programação, nós paramos no parágrafo 198. Aliás, nós tínhamos já lido o 199, mas nós vamos recapitular o parágrafo 199 e combinando também com a escritura que nós acabamos de ler. Então vamos aqui. Para o lado em que uma árvore se inclina, esse é o lado que ela cairá. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Seja o que for que o homem semear, aquilo ele colherá. Vê você onde está isto? Agora, o que tem acontecido? Veja a mulher que fez isso. Veja as mulheres que viveram lá atrás como bailarinas. O que são suas filhas? Umas petulantes, e as filhas destas petulantes, que seriam, não é? Uma adolescente de rock and roll. E o que será a sua filha? Não é? O que? A semente do justo. Bom, então, aqui ele formulou a pergunta de o que seriam as filhas dessa semente, porque vocês não esqueceram que agora nós estamos no trecho da mensagem onde o profeta está falando sobre as sementes. A semente de Caim, como nós já sabemos, gerou os gigantes e continuou gerando essa semente, essa descendência. E a semente do justo gerou o justo, que chegou até o Senhor Jesus Cristo, não é? E continua ainda a geração do justo até chegar em nossos dias. É isso que ele está mostrando aqui. Então agora vamos dar uma olhadinha. Então ele está dizendo aqui, na semente do justo. Vejam vocês, religiosos de todas as alas, não é? Há tempos atrás, voltem a tempos atrás, aí você pode voltar aí a 100 anos, 200 anos, 300, e você vai ver então os líderes fundadores dos movimentos de reforma e assim por diante. Então é isso que ele vai dizer aqui. Eles oravam pela iniquidade do povo e clamavam, oravam pelo povo. Um deles orou até seus olhos ficarem inchados e fechados, e a sua esposa tinha que lhe dar o seu desjejum na mesa. E outros tantos, né? Então, um de seus líderes também chegou a dizer o seguinte: as nossas moças estão usando anéis em seus dedos, não é? Mas vamos aqui então. Por aí com joias até no nariz e suas orelhas que ficam com a aparência de arreios
do diabo. E saem por aí usando shorts e coisas assim. Isso, ele está dizendo aqui, são os religiosos. Mas ele está falando agora, no caso, focando as mulheres, não é? Usando shorts por aí assim, quando um dos velhos líderes, não é? Um dos anciãos da igreja, antes de morrer, antes de morrer, dele aos 85 anos de idade, havia pregado um curto sermão de 4 horas. Eles tinham que carregá-lo e colocá-lo no púlpito. E aqui estão as suas últimas palavras que ele disse: estou tão chocado com os atos da nossa igreja. Ele disse, até mesmo as filhas de nossa igreja estão usando anéis de ouro em seus dedos. Olha só, isso eu acredito que lá pelos seus 200 anos atrás, por aí, não é? Ele estava admirado, super indignado, na verdade, porque as suas próprias filhas, filha do seu povo, né, estavam usando anéis em seus dedos. O que ele diria agora, usando shorts e cantando no coral? Quer dizer, agora, já pensou isso? Quando elas usavam anéis, esse grande homem de Deus disse, as nossas filhas estão usando anéis. E o profeta está dizendo, e se eles as vissem agora cantando no coral e sendo obreiras e tomando santa ceia e tudo, e usando até shorts? O que diria esse velho santo de Deus, não é? Vocês se expuseram completamente. E o que realmente aconteceu? Vocês agiram como sua mãe. E é exatamente isto. Esta é a razão pela qual não queremos nenhuma dessas denominações penduradas nisto. Ou pregação aqui. Nós somos isso, nós somos aquilo, e nós somos dessa, enfim, não é? Somente de Cristo. Ele está dizendo aqui, nós somos somente de Cristo. Não tem esse negócio de rótulo dessa ou daquela. Então isso é bom lembrar, porque esse velho santo aqui, que estava com 85 anos de idade, ele não estava falando das outras igrejas, não. Ele não estava falando das outras mulheres, não. Ele estava falando das dele, das filhas do seu povo. Esse é um verdadeiro homem justo, não é? Porque para ser justo nós temos que cortar reto. Ora, se são os nossos que estão fazendo isso, então são os nossos que têm que ser corrigidos. No caso dele lá eram os deles, não é? As filhas deles que tinham que ser corrigidas, mas só que não é só isso. A coisa proliferou de um modo geral, que está tudo assim agora. Então ele está dizendo aqui, então é por isso que nós não queremos nenhum rótulo, nenhuma denominação, nós somente queremos a Cristo. Nós somos somente de Cristo. Deixe isto desta maneira e seja livre. O cristão livre, liberto de todos os espíritos, porque o problema é o seguinte, quando a pessoa está no mundo, tem o espírito mundano, não é? O espírito mundano que o aprisiona, o escraviza. E depois, quando ele adere a um movimento qualquer, que é um movimento religioso, aí entra um espírito pior do que aquele do mundo. Aliás, por que não dizer 8? Porque o Senhor Jesus Cristo que disse isso, que o espírito imundo sai e anda por lugares áridos, procurando aonde possa se abrigar, né, morar. E não achando, ele volta a procurar aquela velha casa, onde ele morou muito tempo, e se ele a encontrar vazia, ele entra e mora lá.
não é? Agora, para a casa não estar vazia, somente se houver um morador dentro dela, que chama-se Espírito Santo. Aí, se esse morador estiver dentro dessa casa, então ela não estará vazia. Mas se ele não estiver, então aí o Senhor Jesus Cristo diz que ele volta lá e convida outros 7 companheiros dele e vem morar naquela casa. Aí o Senhor disse, e o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro, não é? Então, cada um de nós, pode ser que as pessoas não gostem muito de ouvir essas coisas, mas isso vai te fazer falta lá no fim do caminho. Você pode acreditar nisso, não é? Vai fazer falta para todos nós se não atentarmos. Foi por isso que São Paulo disse na carta aos Hebreus, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, não é? 204. Agora, vê a semente da serpente? O que uma mulher como aquela paga agora, o que aquilo faria? Aqui está escrito paga, não sei se é erro de digitação, poderia ser pega agora, né? Mas está escrito paga. Então vamos do jeito que está escrito aqui, né? Aquela paga agora. O que aquilo faria? O que? Elas continuaram vindo. Aquilo pressionou as religiões, não é? Pressionou todos de um modo geral. O que elas fizeram? Todas voltaram como sua mamãe, a velha prostituta. Ele está falando aqui a prostituta, Apocalipse 17, não é? Todos voltaram à sua velha mamãe, a velha prostituta. Aí estão todos eles na mesma prostituição. Porque prostituir espiritualmente é viver com o mundo. O mundo é o adversário, é o rival do Senhor Jesus Cristo. O mundanismo, não é? A maneira mundana de viver é o rival do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa vive com o mundo, como mundano, com costumes mundanos, então ele está se prostituindo, porque a igreja, o povo de um modo geral, deveria ser a esposa de Cristo, por quem ele morreu, ele deu a vida, não é? É isso que ele está dizendo aqui. Bem, isso não faz nenhuma diferença. Eles foram imergidos, eles foram aspergidos, eles vieram fazendo uma confissão, eles tiveram seus 6 meses de provação, de teste, né, de prova na igreja, para depois serem admitidos, não é? Eles não beberam muito. Olha isso, né? Eu penso que às vezes ele seria até um pouco irônico quando ele fala certas coisas assim. Quer dizer, esse irmão está em teste aqui na igreja para ver se ele serve para ser membro. Aquela irmã está em teste para ver se serve para ser membro da igreja. Aí depois falou, não, vai dar para passar assim, porque ele se manteve aí, ele congregou, ele foi assíduo às reuniões, ele não bebeu muito, diminuiu um bom tanto da bebida, dos vícios e assim por diante, né? Mas vamos aqui, aquele tempo e assim por diante. Eles foram bons membros, eles pagam bem, pagam, aqui está escrito pagam mesmo, né? Eles pagam bem, isso não tem nada a ver com os frutos. Quer dizer, pagam bem, digamos que eles seriam dizimistas, não é? Eles são dizimistas, eles são assíduos à igreja, não é? Então, ele diz aqui, isso não tem nada a ver com os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são fé, crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amor para com os irmãos, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, paciência, humildade e temperança. Estas são as coisas, os frutos do Espírito, porque você não se esqueceu da leitura que nós lemos, não é?
A inclinação da carne é carne, a inclinação do espírito é vida. Só que a inclinação da carne é morte. Né? E ele disse lá no parágrafo 199, ele disse assim: para o lado em que a árvore está inclinada, ela cairá. Se nós temos inclinação para a carne, vai cair para a morte. Se nós temos inclinação para o espírito, então vai cair do lado da vida. Porque é do lado que a árvore está inclinada, quando você vai cortando, é claro, é óbvio que ela vai cair para aquele lado. E do lado que a pessoa tem inclinação, tem pessoa que está na igreja, mas tem inclinação para o mundo. Estar na igreja, para ela, é um sacrifício. E tem outras que não. Tem outras que estar na igreja, para ela, é um oásis. Viver neste mundo aqui é viver atribulado, cheio de tribulação, cheio de lutas, cheio de problemas, cheio de dificuldades. E estar na igreja de Deus, para ela é um oásis. Então depende da inclinação, não é? E nós tomamos um homem, bem, ele vive uma boa vida na vizinhança, o mesmo fez Esaú, então isso também não é o fruto do Espírito, né? Esaú também fez isso, era um homem bom, de caráter, um bom caráter, trabalhador, pagava suas contas, não é? Veja bem, o crente também tem que ser trabalhador, olha isto. O crente também tem que ser pagador das suas dívidas. O crente tem que ser um bom vizinho, não ser encrenqueiro com todo mundo. Mas isso não é o fruto do Espírito, porque esse até o que não é crente, até os Esaús fazem isto. Não é? Isso não é nenhum mérito de ser crente. Bem, o mesmo fez Esaú. Esaú nunca fez mal a ninguém e Esaú era do diabo. Misericórdia. Agora, né? Nós pedimos misericórdia a Deus. Então todos os que são bons, que nunca fizeram mal a ninguém, são do diabo? Não. Eu acabei de explicar agora aqui. Né? O crente tem que ser assim, o cristão tem que ser assim. Mas então o que acontece é que o crente precisa ter algo mais que o outro, que tem só as partes materiais corretas, né? O crente precisa ter algo mais. É isto que acontece aqui. Esaú tinha tudo isso, mas ele era do diabo. Mas Jacó, do mesmo ventre, era de Deus. Isso aqui é bastante interessante e é bom não se perder esses detalhes, porque de vez em quando surgem as perguntas na sua cabeça. E aquilo? E aquilo outro? Não é? Então olha só, Jacó, do mesmo ventre de Esaú, porque eles eram gêmeos, né? Era de Deus. A semente do diabo, a semente da mulher, a semente de Deus veio a... Agora vejam, tudo chega a isto. Bem, o que é isto? Deixado no mundo hoje. Eu vou dizer isto severamente, enfincar isso. Então, nós começaremos um reavivamento após isto, na reunião seguinte. Isto chegou a uma forma, por favor, eu não digo isto para soar como sacrilégio. Eu não digo isto para ser rude. Isto tem chegado ao lugar de um grande grupo religioso de filhos ilegítimos. Às vezes eu fico pensando, oxalá que os incrédulos, esses aqui que ele está citando, os filhos ilegítimos, não fossem religiosos, não é? Mas eles são, infelizmente, não é? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? Religioso, não, preciso voltar mais. Um grande grupo religioso de filhos ilegítimos, bastardos. Esta é a minha observação final. É a isto,
exatamente que isto tem chegado. Então veio lá do Éden, você viu que ele veio vindo pelo caminho, veio chegando, agora chegou a nós, porque nós estamos no fim. Nós estamos no fechamento desse ciclo, porque depois disso haverá o arrebatamento, que nós estamos esperando a qualquer momento. Depois do arrebatamento haverá a tribulação, serão 3 anos e meio só. Depois já logo será introduzido o milênio. Então você vai observando a sequência de fatos. Depois disso que nós estamos nos avizinhando ao arrebatamento, o mundo nunca mais será igual é agora. Não haverá outra civilização como essa. Então o pecado vai terminar ali. Aí então depois virá a grande tribulação, depois virá o milênio, depois virá o julgamento do trono branco, e aí então o mundo nunca mais voltará a ser o que é agora. Então nós estamos no final agora, né? Isso tem chegado, você sabe que isso é a verdade. Isto tem chegado a um lugar até que isso é unido à igreja. Membro de igreja tem forma de santidade, negando o poder da sua eficácia. Tem chegado a um grupo religioso de filhos bastardos, e exatamente o que é. O que resta a seguir? Há um foguete ali. Vários deles, bombas de cobalto e tudo mais, simplesmente esperando que aquele poder chegue. E haverá uma destruição pelo fogo, como foi com a água. Então, é o que ele está dizendo aqui. Muita gente pensa que as bombas não vão explodir mais. Mas elas estão guardadas, protegidas em algum lugar ali. Quem sabe um compartimento de chumbo, alguma coisa. Elas estão todas lá. Mas você já pensou se isso sair do controle? Se Deus descer um fogo do céu, por algum motivo que vai descer, aí quando chegar nessas bombas, derrete o estanho, o chumbo, e aí as próprias bombas criadas pelos homens vão ajudar a queimar esse mundo aqui. É isso que ele está dando uma breve noção para nós. Amigos, seja o que for que você faz, se você é um cristão, se você tem Deus em seu coração, você sabe que você passou da morte para a vida. Aleluia! Você tem que ser a pessoa mais feliz em todo o mundo quando o Espírito Santo em você tem os 3 pontinhos, né? A reticência. Então, se você passou da morte para a vida, porque não é tão difícil você fazer um teste em si mesmo. Pergunte-se para você mesmo, que espírito está em mim? Seria o Espírito Santo? Ou seria um espírito religioso, que na verdade não é outra coisa a não ser um espírito mundano, só que religioso? Mas ele disse aqui atrás um pouquinho, nas linhas anteriores, são filhos bastardos. Os bastardos não gostam de ser corrigidos, mas os filhos legítimos, verdadeiros, gostam de ser corrigidos. Eles amam a verdade. Então eu preciso aproveitar aqui mais o meu tempinho para ler mais um parágrafo, não é? Quando a Bíblia diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, as denominações dizem, bem, nós cremos que os milagres já passaram. Eu já citei isto aqui. Ele estava falando isso porque lá na década de 50 ainda não tinha os missionários onde se prega, não é? A cura divina, ainda não existiam lá pela década de 50, 40, então é por isso que ele cita isso. Lá naquele tempo era estranho, mas o primeiro mensageiro, o primeiro missionário a pregar a cura divina chama-se William Marion Branham. Então, o Espírito Santo diz amém quando você diz
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o Espírito Santo que está onde? Você diz, ele está na palavra. Amém. Com certeza o Espírito Santo está na palavra, mas ele está em algum lugar também, né? Ele está onde mais? Ele está em você. Ele está em mim. É por isso que ele diz amém, porque ele diz amém a si mesmo. Porque ele está na palavra e ele está também em você. E amém quer dizer uma conclusão, fecha o assunto, não é? Deixa eu terminar esse parágrafo aqui. Diz amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim seja. A Bíblia diz: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o Espírito Santo. A promessa é para vós e vossos filhos, os gentios, todos os que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus chamar. Tem uma reticência ali, né? Não tantos quanto os religiosos chamarem, né? Tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, receberão o Espírito Santo e serão batizados no nome de Jesus Cristo. Isto é o que a Bíblia diz. Amém. Cheguei no parágrafo 213, né? É que a gente fica assim afobado, querendo ler e querendo meditar, querendo discorrer, não é? Mas vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por este tempo na presença do Senhor, juntamente com os nossos irmãos que amam a Tua palavra, que amam a verdade, Senhor. Ó Deus, e a palavra do Senhor diz que a verdade é que nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor Deus da glória, cura os doentes, liberta os oprimidos, alegra os corações, expulsa Satanás. Satanás, sai das famílias, sai dos lares, sai das vidas das pessoas, dos jovens, dos velhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Aleluia, está vivo para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Meus queridos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós voltaremos em nossa próxima programação. Não esqueça de dar o gostei ali, o joia. Inscreva-se no canal também e ative as notificações para você receber os nossos vídeos quando eles são publicados. E também não deixe de acompanhar a série O Livro de Jó. É uma série muito tremenda, muito edificante para todos nós. Fiquem com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.